enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. You are enough. I know that you are Jireh. You are enough. So I will be even in this right now, in every circumstance. 'Cause I've learned that Jireh, He's always enough. You are enough. He's forever enough, always enough, always more than enough. He is forever enough. When I lose everything, He's always more than enough. Yeah. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine. And that is enough. Oh, I'm already loved, Already loved, I'm already chosen. already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I know what you've spoken. I'm already loved. I'm already loved, More than I could imagine. nothing in my That is enough. that is enough. It's enough for me. I'm already loved, I'm already chosen. already chosen. I know who I I am. know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. More than I could even fathom. And that is enough. That Yes, is it enough. is. It's enough. It's enough. And that is enough. That is enough. What His truth says is better than anything. That is enough. That is enough. What He's declared over us, it's true. That is enough. 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 Jehovah, you are. That is El enough. Shaddai, you are. That is When I enough. have you, I have everything. That is When I enough. have Jesus, I have everything. That is enough. That is enough. 'Cause you are enough. You are enough. You're my portion. You are enough. You're my portion. You are enough. More than enough for me. You are Say enough. you are enough. You are enough. So I am enough. So I am enough. You are enough. You are enough. So I am enough. I am enough. Say Jireh. Jireh. You are enough. Jireh. Jireh. You are enough. I've learned it now. I will be content Oh my Lord. in every circumstance. Jireh. You are enough. Boa noite, igreja. Amém. Quem estava aí, né, Denis Wick? Levanta a mão, vamos ver. Tá de ressaca? Digo, cansado, irmão? Dá um cansacinho, sim ou não? Fala a verdade. Foram puxados, os dias foram bem intensos, mas que tempo maravilhoso, foi ou não? Olha, eu estou realmente, assim, fiquei muito impactado pela organização, mas também pelo nível de palavra, né? São mensagens aí que, graças a Deus, foram gravadas, você vai poder depois ouvir, porque, meu Deus, que profundidade, amém, irmãos? Foi uma maravilha receber pessoas que a gente não conhecia,
o Davi, o Mahatma, o Kenner. Olha, que tempo maravilhoso, irmãos, que tempo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu fiquei muito feliz por algo que eu conversei com os convidados, e eles retrataram que é algo que eu sempre gosto de pontuar aqui na nossa igreja, a maneira como a nossa igreja recebe a palavra. Eles perceberam isso, falaram assim, poxa, o pessoal aqui tem muita fome, então eles ficam compenetrados mesmo, assim, eles ficam até o fim, permanecem. Falei, é isso aí, o pessoal está bem treinado, amém? Então eles perceberam isso, um ambiente muito favorável para se ensinar, para ir profundo nas escrituras, e perceberam que as pessoas tinham fome. A gente está aqui pregando, a gente percebe isso, o nível de fome, o grau de atenção, o grau de movimentação, e eu tenho dito isso para os pastores, que tem sido uma marca mesmo aqui na comunidade, a fome de vocês, o interesse pela palavra, e foi assim também na Eden's Week, e impactou os convidados, amém, irmãos? Então, olha, muita coisa foi ministrada. Se você não pôde estar conosco, eu creio que em breve aí vai estar sendo disponibilizado nas nossas redes, as mensagens, os conteúdos de mensagem, mas realmente foi um tempo separado por Deus, um tempo de conferir coisas e de construir outras, amém? Está muito satisfeito por isso. E teve algo muito interessante, irmãos, que eu não sei se você se ligou, a gente falou hoje de manhã isso, eu não sei se você se tocou. Quem estava aqui no dia que o Mahatma pregou? Vamos ver, quem lembra? Pronto, aí ele entregou uma palavra, ele já no fim, ele se virou ali para mim e entregou uma palavra, e nessa palavra, ele falava sobre um tempo que nós iniciaríamos, e a igreja seria como uma incubadora de projetos. Ele falou dessa maneira, só que ele não sabia que no sábado, ele pregou na quinta, no sábado a gente estava lançando o Crinspire, relançando o Crinspire como uma incubadora social, amém? E eu contei para ele falou assim, rapaz, eu nunca usei a palavra incubadora para nada na minha vida. Então foi algo tão cirúrgico do Espírito. Em breve a gente vai estar fazendo toda uma apresentação do Crinspire, foi apresentado na Eden's Week, mas você vai depois ouvir falar mais. Então realmente assim, chamou muita atenção. Isso, esse detalhe, ele entregou uma palavra, em menos de 48 horas a gente estava lançando uma incubadora social, o Crinspire está sendo remodelado, em breve você vai ter muito mais atualizações sobre isso. Então realmente é um novo tempo, amém, irmãos? Bom, e nós seguimos aqui, eu peço também que você fique bem atento nas redes sociais, que essa semana a gente vai estar divulgando o nosso calendário de fim de ano, eu venho anunciando, mas a gente vai divulgar com maiores detalhes. Hoje, nós entraremos na parte 2 da série Rumos e Rumores, tem arte aí para jogar para a gente? Então a gente está na série Rumos e Rumores. Na parte 1 nós iniciamos falando sobre os últimos dias, de que nós já estamos vivendo os últimos, nós já estamos vivendo os últimos dias, amém? Então se alguém lhe perguntar por aí, olha, você crê que nós estamos no fim dos tempos? Vai falar, sim, estamos no fim dos tempos, e esses últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus, é o que a palavra nos aponta. Aí algumas pessoas podem perguntar se você acredita que você está no fim dos últimos segundos dos últimos dias. E aí a gente precisa ter um pouco mais de cautela para responder esse tipo de coisa. A questão é que essa série, a gente construiu ela para fechar o ano. Então domingo que vem tem a parte 3, a parte final dessa série. E o alvo era trazer, irmão, clareza, trazer assim, sabe, direção em relação a esses temas. Hoje em especial, eu quero tocar em 2 assuntos. Eu quero tocar numa profecia vinculado a Gaza. Então um tema super atual, você está aí, né, acompanhando os noticiários, diminuiu um pouco a quantidade de notícias, o que não quer dizer que diminuiu a quantidade de movimentação que está acontecendo por lá. Mas existem profecias acerca de Gaza nas Escrituras, e é muito comum que nesse período, né, dependendo da linha que a pessoa estuda o fim dos tempos, ela começa a juntar essas profecias, empurram tudo para o agora, e precisa tomar cautela com isso. Então hoje nós vamos focar em examinar algumas profecias vinculadas a Gaza, a um julgamento sobre Gaza. Gaza, então, é uma região, fica ali no sudoeste, a terra prometida, né? E nessa região, ela é citada na Bíblia pelo menos umas 20 vezes, você vê aí uma citação sobre Gaza.
a esmagadora maioria no Antigo Testamento, e a gente tem no Novo Testamento uma citação sobre Gaza que é muitíssimo importante para a gente entender esse cenário profético, entender esse cenário de começo de cumprimento de profecias que foram liberadas no tempo passado. E hoje também, eu creio em nome de Jesus que vai dar tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem que a palavra de Deus nos apresenta também. A gente vai ler todos os textos que apresentam de maneira explícita a mensagem ou a figura do anticristo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Gaza e sobre o anticristo. Eu até brinquei com o Gabriel que estava ministrando aqui louvor. Falei, cara, vem com tudo no final e na música. Ele, você tem alguma música, algum tema? Eu falei, eu vou pregar sobre Gaza e o anticristo. Aí você escolhe uma música. Amém? Sei lá, você inventa algum negócio aí e a gente caminha junto. Mas vai ser importante, é esclarecedor. Se você, porventura, não assistiu ou não ouviu a primeira mensagem, eu te motivo a fazer isso. A gente tem um canal no YouTube da Édenes, só procurar lá, e tem todas as mensagens que a gente tem ministrado aí nos últimos anos, desde a pandemia, está tudo registrado. E a mensagem do domingo passado, ela é muito importante para que você tenha um bom estudo acerca do fim dos tempos. É uma temática importante para todo filho de Deus, porque quando falamos sobre fim dos tempos, a gente está falando de que vai chegar um tempo onde haverá uma transformação completa, não apenas do ser humano, não apenas dos que já morreram, mas também do cosmos, de toda a terra. Então é uma temática importante. Quando falamos sobre fim dos tempos, estamos falando sobre ressurreição dos mortos. O cristianismo, ele crê como doutrina básica e fundamental na ressurreição dos mortos, que não tem nada a ver com reencarnação. Amém, gente? Crê na ressurreição, à semelhança do que aconteceu com Cristo. O Novo Testamento ele é carregado de profecias mostrando que exatamente o que aconteceu com Cristo há de acontecer com aqueles que creem em Cristo Jesus. Então é uma temática importante. A Bíblia também nos fala sobre um julgamento final, onde todos passarão ante ao justo juiz nesse grande julgamento final, o juízo final. Então, irmãos, não tem como, seja você alguém interessado nas Escrituras, ou interessado em Deus ou não, inevitavelmente todos nós passaremos por isso, por um julgamento e por uma ressurreição, ou uma ressurreição para a vida, ou uma ressurreição para a morte eterna. Então, ainda que sejam temas que muitas das vezes ficam distantes do nosso imaginário, né? É muito triste quando em tratando-se sobre o estudo do fim dos tempos, e o nome disso é escatologia, as pessoas, ou elas carregam ali um espírito meio cheio de busca de mensagens subliminares, enigmas, ou então ficam morrendo de medo. Então tem muita gente que, por exemplo, fala do Apocalipse, já fica desesperado, não gosta nem de abrir o Apocalipse, você abre lá, é besta voando para todo lado, então não é um livro que eu me sinto confortável. Domingo que vem, eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre o Apocalipse. É uma literatura extensa, uma literatura própria de Israel, dentro da cultura judaica. A gente precisa entender aquela linguagem. Eu vou trazer um panorama do livro. Não dá para, obviamente, a gente esmiuçar capítulo a capítulo, que é o trabalho que eu faço junto com os alunos do Aletos. Segunda-feira agora vai ser a última aula da turma do Aletos. Amém, irmão? Olha só. Aletos é a nossa escola de formação aí nas Escrituras. Então, é importante você abrir o seu coração, você entender que faz parte da doutrina básica de um cristão, ter a certeza de que o mundo não se resume a isso aqui, irmãos, amém? Não se resume a apenas crescer, reproduzir, ganhar dinheiro e morrer. O mundo é mais do que isso, a sua vida aqui na terra, ela importa. Você está em meio a um momento de importantes decisões. A sua vida aqui na terra não se compara com a eternidade, mas esse tempo aqui na terra foi o tempo que Deus nos confiou para nos posicionarmos, para responder a graça dele, responder a bondade de Deus. Portanto, irmãos, ainda que você não tenha ou não desperte em você esse interesse de conhecer os detalhes de Apocalipse e do fim dos tempos, é importante que você não seja movido pelo medo, é importante que você não seja movido por um desejo escapista, que infelizmente inflama muito as igrejas no Brasil, um sentimento de, olha, eu não sou daqui, eu tenho que ir embora daqui, a minha casa não é aqui, eu tenho que ir embora daqui, então aqui eu estou só de passagem. Não, existe algo para ser feito, o nosso chamado, ele é para a terra, irmão, amém? O desenvolvimento que Deus te entregou, ele acontece aqui na terra. Então a nossa leitura do que é perseguição, do que é tribulação, é tudo para o tempo presente.
Então, se você cultiva um sentimento escapista, só pensando em ir embora daqui e tentando de alguma maneira se safar, se livrar, isso não é uma maneira de olhar para as Escrituras de maneira saudável. Então, não é nem pelo medo e nem querendo escapar e nem com esse espírito investigativo, como se fim dos tempos fosse um conjunto aí de sinais enigmáticos e subliminares. Nada disso. Existe um caminho nas Escrituras onde a gente vai colocar os nossos olhos em Cristo, prestar atenção na profecia bíblica, em especial, como foi dito na primeira mensagem, a desenvolver um caráter, uma personalidade compatível com aqueles que anseiam pela volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, o estudo do fim dos tempos, ele é para despertar essa paixão em você, a paixão pela volta de Jesus, a certeza de que haverá um grande julgamento, a certeza de que haverá também ressurreição no fim da história. Amém? Bom, dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali em Amós capítulo 9, versículo 7, a gente vai começar por ali, já para distinguir algo muito importante. Eu separei, irmãos, essa profecia vinculada a Gaza, especialmente pela contemporaneidade do tema, da temática, as pessoas estão discutindo. Agora, tem muitas profecias no Antigo Testamento, que estão vinculadas àquela região do Oriente Médio, uma região quente diplomaticamente falando. Tem muitas, irmãos, tem profecia acerca de Damasco, tem profecias em relação ao próprio Egito, tem profecias em relação a questões geográficas específicas, ou seja, e tudo isso está dentro dessa narrativa escatológica. Amém? Eu separei aqui uma profecia para a gente conhecer um pouquinho mais, para a gente poder seguir nas Escrituras. Bom, Amós capítulo 9, versículo 7, consegue colocar para nós ali no telão? Pronto. Isso aqui não é a profecia ainda, tá? É só para você entender algo. Vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e arameus de Quir. O porquê que eu estou começando daqui? Para a gente desfazer uma certa confusão que existe, em especial agora, por conta da região da Palestina. A região da Palestina, nós chamamos de Palestina, mas quando ela foi renomeada como região da Filistina, e ela foi renomeada no 2º século, pelo imperador Adriano. Então, lembra, né? O Império Romano, ele dominou por alguns séculos, e só veio a acontecer a conversão ali do imperador romano, de Constantino, e depois o cristianismo foi sendo absorvido como religião do Império, isso no 4º século. 323 depois de Cristo acontece o Edito de Milão, você tem aquele momento de apaziguamento, e um pouco mais para frente, aí o cristianismo é absorvido como religião do império. Então, antes disso, quando havia sucessão dos imperadores, eles estavam sempre em perseguição. No 1º século, uma grande perseguição sobre os judeus, e depois seguiu sobre os cristãos. Isso a história narra, os livros de história nas escolas vão narrar sobre isso, sobre as grandes perseguições, etc. E aí, qual que é a questão? O imperador Adriano, ele rebatiza aquela região como Filistina, de forma a provocar, foi uma espécie de provocação. Por isso que o pessoal, existe um debate recente, né? Mas Jesus nasceu na Palestina? A questão é o seguinte, se você olhar do 2º século para quando foi renomeado, sim, mas se você for olhar para o tempo que ele nasceu, não tinha esse nome. Amém, gente? É a mesma localização, mas não tinha esse nome. Então, há uma renomeação a partir do imperador Adriano, porque a ideia dele era o quê? Bom, não apenas esmagar a nação de Israel, perseguir os cristãos, mas também provocar. Então, sabido na história de que os filisteus eram grandes inimigos da história de Israel, ele batiza aquela região como terra da Filistina. E por que eu estou citando esse texto de Amós? Pode voltar para a gente novamente. Porque essa expressão que é descrita em Amós, os filisteus de Caftor, Caftor é a mesma palavra utilizada para falar de Creta, ou seja, da Grécia. Então, os filisteus do tempo bíblico, do tempo das Escrituras, antes de Cristo, daquele período também, eles não eram descendentes semitas árabes. O povo filisteu daquele tempo não tem nada a ver com o povo palestino de agora. O povo palestino de agora, ele é aí a sua etnia e cultura árabe. Amém, irmãos? Excessivamente árabe, não é apenas árabe, mas excessivamente árabe. Esses povos aqui que povoaram em um primeiro momento a região de Gaza e construíram ali
ou ficaram responsáveis por 5 cidades em específicos, e dentre essas cidades, Gaza, eles eram oriundos de Caftor. Então eles atravessaram os mares, eles eram vinculados às navegações e saíram da Grécia. Então esse povo, do que é conhecido como Grécia, esse povo filisteu daquela época, ele tinha essa descendência, o que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente testemunha hoje, com o povo que ocupa a Palestina atualmente. Amém, gente? O amém, irmão, é só para você dizer assim, pode seguir, amém? Ah, bom, vou seguir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando acontece ali um conflito entre Israel e o Hamas, e o conflito entre Israel e Hamas, e o povo, os terroristas do Hamas, defendem ali, né? Eles defendem exterminar os judeus, mas dentre algumas das causas que eles defendem, é um Estado palestino, etc. Enfim, toda uma discussão diplomática que vai além do Hamas. As pessoas tentam alimentar um sentimento de, olha assim, ó, veja bem, uma das 5 cidades filisteias era Gate. Então, aquele grande Golias, ele era dessa região. Ou seja, os filisteus daquela época continuam sendo os filisteus dessa época. Então, é o mesmo inimigo do passado que está se levantando agora. Ou seja, não importa o que aconteça, pronto, me dá a bandeira de Israel e vamos embora. Irmão, a questão ali do conflito é simples. Você está falando de um grupo terrorista atroz que coloca criança dentro de forno. Recentemente recebi essa notícia. Mata criança dentro de um forno, decapita a cabeça de criança. Então assim, você não precisa nem visitar a história para entender a atrocidade desse povo. Amém? Então uma coisa é você compreender que ali você está falando de um Estado autodeterminado que é Israel, com um grupo terrorista que no seu estatuto ele visa exterminar a raça judaica. Por aí você já entende o conflito. Amém, gente? Daí, para você querer atribuir a quem habita a Palestina hoje uma descendência do gigante, dos filisteus que eram inimigos de Israel, aí você está dando um salto histórico que não compreende. O povo filisteu da época, esse povo ele desapareceu, ele foi sendo esmagado por outros impérios, profecias que foram cumpridas, foram se miscigenando, e hoje o que se tem de povo da Filistina ou da Palestina, aí sim, são de descendência arábica. São árabes, o que não era a realidade nesse período veterotestamentário. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então não podemos fazer esse tipo de associação. Por quê, irmãos? Alguns cristãos mais descuidados, que não compreendem que Israel enquanto Estado é diferente do Israel bíblico enquanto povo, alguns olham dessa maneira e veem para todo e qualquer palestino como se ele fosse um inimigo. E não, irmãos. Não é assim, amém? Então aqueles que são palestinos hoje, que habitam a região da Palestina, eles não são os filisteus, descendentes dos filisteus, inimigos de Israel do período bíblico. Nós estamos falando agora de um outro povo e que precisa de Jesus, assim como eu e você, amém, irmãos? Por isso que existe uma questão geopolítica que você se posiciona, evidentemente, já disse, é um grupo terrorista. Enfim, não dá nem para entrar na temática, né? Equilíbrio de forças, né? Amém, gente? Falando de um grupo terrorista, terrível, maléfico e etc. Enfim, estão avançando, pelo jeito estão, sei lá, está se rendendo, alguma coisa, né, está acontecendo. Outra coisa é você interpretar que quem habita a Palestina é um inimigo de Israel, e se é inimigo de Israel, é inimigo seu. Isso não corresponde à profecia bíblica. Amém, igreja? Então alguns, por não conhecer as Escrituras, mais desavisados, carregaram esse sentimento tribal, e ao invés de se lamentar pela morte de palestinos civis, de crianças palestinas, viram ali em algumas situações, quase que, vamos dizer assim, um furor, uma alegria, uma euforia. E não, irmãos, nós lamentamos a morte de pessoas de Israel, e nós lamentaremos também a morte dos civis inocentes da região da Palestina. Amém, igreja? Isso não tem absolutamente nada a ver com querer se posicionar de um lado ou do outro. A posição é clara, estamos falando de um Estado e um grupo terrorista, irmão. Você não precisa fazer muita matemática para entender a posição, amém? Outra coisa é você pensar que o povo da Palestina é um inimigo de Deus. Não é por aí. Glória a Deus. Muito bem. Então, tendo esse conhecimento, a gente pode conhecer um pouco mais. Inclusive, os habitantes de Gaza, à época, eles não eram descendentes de hebreus, já disse para você, então não tinha essa origem semítica. Eles eram descendentes, eles vinham ali da região da Europa e cultivavam outra língua, falavam outra língua.
Então, você vai perceber que há um cenário profético vinculado àquela região, sem dúvida. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Amós, capítulo 1, versículo 6. Para nós, Amós, capítulo 1, versículo 6. A gente vai trabalhar com duas profecias, até a metade dessa mensagem, que são profecias vinculadas a Gaza. Uma em Amós e outra em Sofonias. Convenhamos, eu estou na velocidade 1 aqui, irmão, amém? Mas não vai durar muito tempo. Quando a gente falar do anticristo, vai surgir uma revolta e acelera. Amós capítulo 1, versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Pergunta, historicamente, os edomitas ainda existem? Não, os edomitas foram dizimados e miscigenados. Aonde fica a região de Edom? A atual Jordânia. Então, cuidado com essas relações diretas, irmãos, porque ao longo da história, diferente do que se tem hoje, né? Hoje você explode uma guerra, vai um drone, explode uma base, né? Em algum momento tem um acordo diplomático. À época, quando um império chegava, ele devastava, ele matava todo mundo, incendiava as casas, acabava tudo, irmão, destruía a agricultura, os meios de produção, destruía as crianças, tudo, irmão, deixava de existir aquela nação. Então, aqui, Amós, ele vai levantar uma palavra de julgamento. Essa palavra de julgamento, ela não é exclusiva para Gaza, porque o texto vai se desdobrar, vai acabar lá no capítulo 2, onde ele vai falar uma palavra de julgamento também para a região de Judá. Para Judá, para Jerusalém, também vai incorrer uma palavra de julgamento de Amós. Então não é uma palavra apenas para Gaza, ok? Ele vai lançar palavras de julgamento que vai atingir Gaza, outras nações estrangeiras que oprimiam a nação de Israel, mas também uma palavra de julgamento para Israel. Então aqui ele vai dizer, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom, porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá as suas fortalezas. Então as pessoas pegaram esse texto e falaram assim, bom, chegou o tempo, esse é o tempo do fim, porque aqui existe uma profecia a ser cumprida, hipoteticamente, onde esses fogos nos muros de Gaza, ou seja, essas explosões que estão acontecendo, ela cumpre essa profecia. Mas, irmãos, eu preciso passar isso para vocês, que é o que eu passo para os alunos no Aletos. Quando você se depara com uma profecia bíblica, antes de você tentar fazer uma amarração no futuro, você precisa se perguntar se essa profecia tem cumprimento na própria história das Escrituras. Amém? Uma vez que você observa se há ou não cumprimento, se há margem para um cumprimento futuro, aí você pode, então, questionar também. Olha, eu interpreto de maneira literal, eu interpreto de maneira metafórica. Aqui, me parece, uma profecia do qual a interpretação é literal. Ele está falando de um local de maneira literal. Por que eu estou dizendo que existem profecias que não são literais? Ora, tem profecias que vão falar sobre elementos da natureza falando, por exemplo, sobre um monte se movendo. E ali você consegue compreender com uma linguagem simbólica, carregada de símbolos. Amém, irmãos? Mas aqui está falando de uma linguagem literal. Então, é importante que você entenda em qual contexto que Amós falou sobre isso. Amós, ele profetiza isso por volta do século 8, no reinado do rei Jeroboão II. E quando ele declara isso, o que acontece na sequência é o quê? A invasão do Império Assírio. Então começa justamente sobre essa pentápole, as 5 cidades filisteias, começa ali o estabelecimento de um julgamento, começando em Gaza, mas também atingindo as outras 5 cidades, que eu já vou falar sobre elas em Sofonias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o Império Assírio, ele foi responsável por dar vida ao cumprimento profético dessa profecia. Então, da mesma maneira como ele está descrevendo, foi o que se sucedeu. Ainda no século 8, quando Amós libera essa profecia, ainda no reinado de Jeroboão, ainda no século 8, o que acontece é a invasão assíria. E com a invasão assíria, destruição de muitas cidades, e Gaza faz parte desse cenário. Então, nós estamos falando de uma profecia de interpretação literal e que há um tipo de cumprimento no período bíblico. Amém, irmãos? Agora nós vamos vincular, eu quero que você vá para Sofonias capítulo 2, versículo 4. Sofonias capítulo 2, versículo 4. Sofonias capítulo 2, versículo 4, vai dizer da seguinte maneira, que é outro texto também que estão utilizando muito aí ultimamente. E o texto diz da seguinte maneira: Gaza será abandonada, e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia Asdod será banida, e Ecrom será desarraigada. Então da pentápole, 4 foram citadas, só faltou aí Gate.
Então aqui percebe que existe uma palavra específica de destruição, de abandono. Versículo 5: ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos quereteus, a palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os quereteus, será morada de pastores e curral de ovelhas. Ela pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon, pois o Senhor, o seu Deus, cuidará deles e eles restaurará a sorte deles. Muito bem. Então, o que acontece aqui? A gente precisa ter um pouquinho de noção histórica e bíblica para entender como se sucede. Por quê, irmãos? A gente tem um período, uma sequência histórica, que eu vou falar para vocês de maneira bem rápida, de maneira calma, mas eu quero que você vá olhando de maneira panorâmica, certo? Então você vai ter ali o período dos 3 reis inicialmente. Você vai ter Saul, vamos lá, EBD, quem foi da EBD? Davi, Salomão, irmão, amém? Muito bem. Aí depois você vê a sequência dos filhos de Salomão, que foi um desastre. E ali você tem uma situação fatídica da divisão do reinado. Você tem a divisão do reino do norte e reino do sul. E aí depois você tem uma sequência onde Israel, por conta da sua desobediência, começa a provar agora justamente dos efeitos da maldição da desobediência de Deuteronômio 28, que era o quê? Ser dominado por estrangeiros. Então eles passam, primeiro, pela invasão do Império Assírio. Repete comigo, Assíria. Muito bem. Na sequência, eles vão sofrer domínio dos babilônicos, diga Babilônia. Muito bem. Depois eles vão ter invasão persa, diga Persa. Depois dos gregos, diga Grécia. E por fim, romano, diga Roma. Muito bem. Em que momento Sofonias faz essa profecia? Ele é contemporâneo da invasão babilônica, do exílio judaico no período babilônico. Então, aquela profecia que Amós liberou e que começou a ter o seu cumprimento por meio da invasão dos assírios, agora ela se completa e se estabelece, também alcançando as outras cidades, por meio dessa profecia liberada por Sofonias. Então, esse texto aqui, irmão, calma, esses textos que nós colocamos aqui, eles não deveriam ser utilizados em um cumprimento futuro de apaziguamento de Israel. Nós vamos entrar num texto que vai falar justamente sobre isso, irmão, sobre a importância de Gaza como estrada que comunica Egito e Assíria, região norte e região... Nós vamos entrar nesse texto, mas esses aqui que estão utilizando por aí, colocando, olha, esse é o momento, esse é o tempo do fim por conta disso. Meu irmão, nós vivemos o tempo do fim porque Jesus veio pela primeira vez, amém? O começo dos últimos dias se dá pela primeira vinda de Jesus. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Pode ser a qualquer momento o retorno de Jesus. Glória a Deus. Então eu não posso pegar essa profecia que tem um cumprimento histórico, claro, explícito, diante a história de Israel, diante os domínios de estrangeiros que eles provaram, as destruições como aconteceram, o povo ali sim, o filisteu que foi dizimado de uma vez por todas, não o filisteu aqui de origem descendente dos hebreus, árabes, não, estamos falando aqui de filisteus que eram descendentes de europeus, amém? Ficou claro isso aqui? Então, não use esses textos para colocar numa circunstância de, olha, o que está acontecendo em Gaza agora cumpre uma profecia, então quer dizer que agora vai vir a paz. Não é isso, irmãos, não é isso. Conflitos como esse entre Israel e Hamas já aconteceram outras vezes, não nessa magnitude, e se Israel não dizimar o Hamas, tem um potencial de acontecer de novo. Estão me entendendo ou não? Ou então com outros grupos terroristas. A questão é, você está aqui para aprender o que, irmão? Bíblia, e biblicamente falando, são profecias que já tiveram o seu cumprimento. Tudo bem até aí ou não? Muito bem. Agora eu quero que você vá para Isaías, capítulo 19. Porque em Isaías capítulo 19 tem uma profecia também. E essa profecia, ela é muito importante para nós. Isaías capítulo 19, versículo 23. O profeta vai utilizar uma expressão que na NVI está como naquele dia. Existem algumas expressões que são bem interessantes nas escrituras, quando fala de o dia, o grande dia, naquele dia, amém? No Novo Testamento, existe uma certa dificuldade do ponto de vista de análise de texto bíblico, por conta de circunstâncias, ou de textos que vão dizer assim, últimos dias, última hora, últimos tempos, fim dos tempos, fim de uma era. São textos que a gente não pode colocar como sinônimo. Todos, a gente tem que analisar texto por texto dentro do seu contexto. Glória a Deus, irmãos.
porque senão você acaba misturando tudo e aí realmente vira uma salada, vira uma grande confusão. Isaías capítulo 19, versículo 23 vai dizer da seguinte maneira: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Presta atenção nisso aqui. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. Presta atenção, irmãos, que aqui o contexto profético está falando de uma pacificação entre três povos. Está falando no cessar de uma inimizade histórica. Aí a gente pode se questionar: isso aqui já se cumpriu literalmente de maneira total? Não. Mas é possível ver nas Escrituras o começo do cumprimento dessa profecia? Eu diria que sim. Amém? Mas nós não podemos colocar no mesmo grupo de cumprimento profético como nós observamos em Amós e Sofonias, que a própria história demonstra o seu completo cumprimento. Glória a Deus. Aqui ele está dizendo então de um tipo de pacificação. A inimizade entre esses povos desaparecerá. Israel aparece aqui como um mediador, alguém que vai colaborar para que haja vínculo, amizade entre uma nação do norte e uma região do sul. Só que aí ele vai dizer da seguinte maneira: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Que estrada é essa? É a estrada conhecida como Via Maris. Por quê? Quando você sai do Egito e no caminho para a Síria, você vai passar por um trecho que fica a sudoeste da terra prometida. Qual é o nome dessa terra? Gaza. Amém? Então essa estrada que ele está dizendo, ele está colocando que Gaza vai ser um cenário de pacificação. Podemos interpretar de uma maneira literal, geográfica, ou de uma maneira simbólica. Irmãos, não vai fazer muita diferença aqui. A questão é que esse processo de pacificação entre nações inimigas, e Israel está no meio, vai passar pela estrada de Gaza. Deu para entender até aqui ou não? Então Gaza, ele não é apenas um acidente geográfico, ele compõe aí um cenário de cumprimento profético, de apaziguamento. E irmãos, não há como nós declararmos que essa profecia já teve o seu cumprimento completo. Por quê? Porque ainda existe muita instabilidade. Agora, a Bíblia fala para nós de um fim, sim ou não? E esse fim não é apenas uma aniquilação das coisas, não é uma destruição, é uma transformação de todos aqueles que creem em Cristo e uma transformação do cosmos. E quando esse grande dia chegar, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, amém? Mas nesse grande dia a ordem divina será restaurada, novos céus, nova terra e um só povo adorando ao Rei dos Reis. Amém? Então nós não podemos colocar dentro desse texto um cumprimento total. Por quê? Essa possibilidade de pacificação entre nações do norte e do sul que passa pela estrada de Gaza, somente será possível, irmão, quando Jesus voltar. E nós, como filhos de Deus, sabemos que Ele voltará. Quem crê dessa maneira? Versículo 25, o Senhor dos Exércitos os abençoará dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma referência aos gentios. Presta atenção nisso aqui, porque Egito sempre foi visto como o quê? Inimigo, irmão. Sim ou não? O Egito que colocou a nação de Israel em cativeiro, no seu primeiro cativeiro, a maneira como Israel sofreu na mão dos egípcios, mais de 400 anos ali naquele cativeiro, se tornaram escravos, modelou a mentalidade, foram inseridos a um culto politeísta, foram inseridos ao paganismo, misturou com toda a descendência, enfim, uma grande confusão. O próprio Egito provou de um julgamento sem igual da parte de Deus, pelos males que ele provocou ao povo de Deus. E aqui está dizendo que o Egito será o meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esses povos não terão mais nenhuma diferença. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo capturar, mas na nova aliança, quando nós anunciamos a Cristo, nós estamos falando sobre uma comunidade de pessoas que creem, que já não importa mais se você é brasileiro, se você é americano, se você é paraguaio, se você é uruguaio, se você é de descendência judaica, se é de descendência gentílica, se você é homem, se você é mulher, se você foi circuncidado ou não. Todos somos um só em Cristo Jesus. Então nós conseguimos perceber um caráter de cumprimento espiritual, olhando para o corpo de Cristo, acerca dessa pacificação dos povos. Mas a pacificação de fato, plena, somente ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Se você entendeu, diga um amém bem forte.
O que eu quero te dizer, meus irmãos, que quando nós olhamos para as Escrituras e estudamos acerca do fim dos tempos, para nós não deve ser motivo de medo, deve ser o quê? Um sinal de esperança. O mesmo Deus que elencou diversas profecias e que fez com que essas profecias se cumprissem, é o mesmo Deus que entregou profecias para nós mediante a Cristo, e assim como Ele cumpriu no passado, certamente Ele continuará cumprindo. Amém? Ao olhar os cumprimentos proféticos e históricos, sabe o que isso nos remete, irmãos? O nosso Deus é fiel. Ele não é como os homens falhos que mentem e voltam atrás. Uma vez que Ele disse, uma vez que Ele decretou, há de acontecer, meu irmão. Amém? Eu disse para você que tem uma citação de Gaza no Novo Testamento. Eu gostaria que você fosse para lá. Atos capítulo 8, versículo 26. Você está aprendendo alguma coisa hoje aí? Amém? Atos capítulo 8, versículo 26 vai dizer: um anjo do Senhor disse a Filipe. Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos no livro de Atos. Então a igreja de Jesus já está atuando, amém? Cristo já foi ressurreto. Os discípulos deram continuidade aí ao ministério de Jesus. O dia de Pentecostes já aconteceu em Atos capítulo 2. A profecia, a palavra que Jesus deixou para os discípulos: e ser-me-eis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente começa a ver um padrão de cumprimento alcançando essas localidades. E agora o que acontece é que Filipe, que primeiramente foi separado como um diácono, ele agora começa a atuar como um evangelista, manifestando por meio dele, né, Deus se movendo através dele com sinais, prodígios e maravilhas. E em um determinado momento ele é levado pelo Espírito, irmão. Difícil a gente explicar, né? Mas ele foi levado pelo Espírito e foi levado para uma região. E no versículo 26 diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Presta atenção aqui, irmãos. Estamos falando de uma descendência judaica partindo para uma região que tem uma conotação profética, porque seria o local de passagem, o via mares entre Egito e Assíria. E indo lá ele vai se encontrar com uma pessoa. Agora esse alguém que ele se encontra não era um descendente de Israel direto, amém? O que tem aqui é: ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope. Um eunuco etíope significa que ele é de qual continente, irmãos? Africano. A descida para esse etíope seria via Gaza, Egito. O que eu quero dizer para vocês é que eu não vejo um cumprimento total e literal de Isaías aqui nesse texto, mas eu vejo um começo de cumprimento. A propagação do Evangelho é o sinal de pacificação dos povos. Se nós não conseguimos e não conseguiremos pacificar todos os povos, certamente o anúncio do Evangelho é o anúncio mais profético e escatológico de chegar a um dia onde as nações serão pacificadas e todos adoraremos ao Rei dos Reis e seremos um só povo. E aí sim, como o pastor Renato iniciou aqui o culto dizendo: povos de todo tribo, raça e nação, nós estaremos juntos em diversos idiomas ou no mesmo idioma, não sei, mas estaremos reunidos como um único povo adorando ao Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Então aqui é muito emblemático, porque aqui começa o rompimento do Evangelho para aqueles que não eram exclusivamente judeus. Esse texto aqui ele é muito significativo, porque está demonstrando que agora aquilo que Jesus disse em Atos capítulo 1 está se cumprindo, está começando a espalhar. Ou seja, aquela mensagem, aquele povo de Deus não está mais restrito a uma descendência, agora está se espalhando por toda a terra. Aqui nós conseguimos observar um cumprimento. Por isso que eu disse na primeira mensagem, volto a dizer, os últimos dias começaram com a primeira vinda de Jesus Cristo, e desde que Ele veio, meus irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim, e desde que Ele veio, nós temos uma santa missão de anunciar o Evangelho. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, irmãos. Amém? Eu não sei se você está entendendo, mas eu não sei qual tempo de igreja que você tem, mas eu quero te dizer que você tem uma vocação para pacificação, porque você é um portador do Evangelho, você é um portador das boas novas. Perdoar quem lhe ofendeu parece algo inimaginável, irmãos, para quem não conhece a Cristo, mas para quem conhece a Cristo, existe uma vocação para perdoar, uma vocação para bendizer, uma vocação para abençoar, uma vocação para dar outra face, para caminhar a segunda milha, porque a sua natureza foi transformada.
transformada. Agora a sua própria vida é um indicativo de que chegará um dia onde todos nós seremos um só povo. Amém, irmãos? A gente estava em novembro para dezembro ano passado lá nos Estados Unidos. E eu me lembro que foi da primeira vez, não, em fevereiro do ano passado. Primeira vez a gente foi lá conhecer o povo da igreja de Atlanta. E eu me lembro, irmãos, que a gente teve a oportunidade de visitar uma família de americanos. E, irmãos, quando você sai daqui e vai para lá, todo mundo fala aquele terrorismo, né? É outro povo, outra cultura. E realmente, é outro povo e outra cultura. Só que já vai com aquela expectativa negativa, sabe? É difícil demais, não tem jeito, é muito complicado. Só que, irmãos, você, diante de uma direção que Deus te entrega, você precisa ter muito bem definido quem é que você consulta. Amém? E quando Deus te dá a direção, eu diria que a sua primeira fonte de consulta é quem te deu a direção inicial. E eu me lembro de, ao fazer essa viagem, eu orava: Senhor, facilite os contatos com os americanos, facilite o contato com eles. Eu sei que nós carregamos a resposta da dor deles. E não é uma resposta brasileira, é uma resposta do Evangelho, irmão. Amém? É isso. Na nossa forma brasileira de ser também, mas é o Evangelho. Eu me lembro de ter visitado uma família de americanos, irmãos, e no primeiro momento eu pude ver tudo isso que me falavam: a barreira da linguagem, do idioma, a distância cultural, o estilo de vida distinto. Mas, irmãos, quando nós começamos a ler as Escrituras, e aquela família estava desesperada, pedindo orientação por conta de uma influência demoníaca na casa dele. Já acontece aqui na igreja uma outra oportunidade. Sabe o que eu pude ver, irmãos? Algo se quebrando e a gente se aproximando. A gente cerrou orando junto, meditando nas Escrituras. E quando a gente atravessa essa primeira barreira, a gente percebe que o Evangelho é o que nos une. A gente percebe que o Evangelho é o elemento pacificador. Então, ainda que nós não... Evidentemente, irmãos, é uma utopia pensar é o mito da evolução, de que o ser humano por si só vai conseguir estabelecer a paz mundial. Não vai. Mas enquanto nós estivermos aqui, frente ao mal que prospera e que se multiplica, nós somos os promotores do bem. Nós carregamos o Evangelho. E isso é escatologia, isso é fim dos dias. Não é olhar para o mal se multiplicando e ficar aplaudindo o mal, dizendo: olha o mal se multiplicando, é isso mesmo, Jesus está voltando. Não, é diante do mal se multiplicando, entender que nós carregamos o bem. É entender que nós recebemos as bem-aventuranças para anunciar o Evangelho, para pacificar as nações. Amém, irmãos? Então pode ser que você não vai conseguir mudar todo mundo, mas certamente existe uma porção do mundo que Deus lhe confiou. Existe uma casa, existe uma mesa, existe uma família, existe uma amizade, existe um local que você trabalha. Essa é a sua esfera de pacificação. Irmãos, dizer uma coisa: você não promove paz por bons conceitos, você promove paz a partir do Evangelho. Amém? Com aquela família americana eu pude perceber, sabe o que, irmãos? Que quando você vai trazendo as pessoas para a seara do Evangelho, você vai deixando de lado, vamos dizer, a sua nacionalidade, e ela vai se distanciando da nacionalidade dela, para a gente se encontrar como um único povo, o povo de Deus. Quem pode dizer um amém por isso? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que muitas das vezes a distância que nós temos tido do próximo, das pessoas, e muitas das vezes potencializado por essa expectativa de que as coisas só vão piorar. Irmãos, o mal se reinventa, sim ou não? O mal está sempre se reinventando. E eu tenho para mim que essa tensão entre bem e mal vai perdurar até que Jesus volte. Amém? Momentos onde a gente vai muitas vezes testemunhar um mal deliberado, em outros momentos um avanço do bem. Assim tem sido na história. Glória a Deus. E assim as Escrituras nos mostram também essas oscilações. Então essa ideia de uma igreja que não passa por nenhum mal, essa igreja que não passa por nenhum enfrentamento, irmãos, isso não faz a menor lógica, nem para o povo do primeiro século, nem do segundo século, nem para a história da igreja. A história da igreja foi ser perseguida, irmão, amém? Então essa história utópica de que não, vai haver um cenário que aí a igreja vai ser retirada, irmãos, de todo o coração, isso não corresponde à narrativa bíblica. Eu não estou falando nem de texto a texto, a narrativa bíblica, amém? A igreja, ela carrega no seu DNA, o DNA do martírio, irmão. Para nós ocidentais parece estranho isso, soa estranho, mas esse é o DNA da igreja, amém? Testemunhas que em face ao sofrimento não correm, não fogem, não escapam, elas enfrentam, porque sofrendo ou não, cultivam ali um referencial de Cristo Jesus. Você está aqui ou não, irmão? Uma igreja virtuosa, uma igreja que enfrenta as tempestades, as intempéries, que não fica tentando qualificar tempos ruins. Se posicione, irmão. Foi assim desde o primeiro século. Se a igreja, nós não podemos apenas absorver da igreja do primeiro século aquilo que foi virtuoso, aquilo que foi ganho e vantagem. Não, irmãos, temos que olhar para a postura em frente, enfrentando o mal.
Sim ou não? A maneira como foram perseguidos, a maneira como foram exilados, a maneira como foram massacrados. E ainda assim, o Evangelho perdurou e nos alcançou. Amém? O sangue dos mártires, do ponto de vista escatológico, deve ser honrado pela igreja do hoje. Uma igreja que quer escapar daqui, ela não honra o sangue dos mártires do primeiro século, e nem do segundo século, e nem do terceiro século. Amém? E nem dos mártires contemporâneos. Então não, Jesus ele não resgatou, por meio da obra da cruz, um corpo para ser covarde, mas para ser virtuoso em face ao sofrimento. Certamente o mal vai se reinventando. Agora, sabendo de que há um potencial para que o bem se multiplique, nós, os promotores do bem, vamos nos esconder ou buscar escapar disso? Em hipótese alguma. No que depender dessa igreja, irmãos, nós estamos prontos para enfrentar o mal e a reinvenção do mal, porque nós carregamos o Evangelho da paz. Não apenas nós, Édris, mas todo aquele que crê no Filho de Deus. Ele recebeu a natureza do Espírito, ele carrega a mensagem do Evangelho. Portanto, a bem-aventurança da pacificação das relações está sobre ele como vocação. Olha a pessoa que está do seu lado, diga: você é um pacificador por natureza. Mas diga para ele: não é a natureza carnal, é a natureza do Espírito em você. E por que é que eu vou conectar isso? Eu quero que você abra agora em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 18. Por que é que eu vou conectar isso com o anticristo, irmãos? Porque o que João estava enfrentando ali no primeiro século era justamente isso. Um enfrentamento daqueles que tentavam desvirtuar a doutrina de que Cristo de fato havia vindo em um corpo, de que ele havia assumido uma matéria mesmo sendo Deus. João estava em meio a um enfrentamento, não era apenas doutrinário, mas também de perseguição. Estavam desfigurando a mensagem de Cristo, ou até mesmo negando a fé de Cristo. Então, irmãos, presta bem atenção. Existem 4 textos que falam explicitamente do anticristo, e nós vamos ler sobre isso. A vinculação de besta com o anticristo, ou de homem da iniquidade com o anticristo, ela não é uma vinculação direta do ponto de vista exegético. Eu não posso afirmar com 100% de certeza. Eu posso colocar como uma possibilidade. Quem entendeu? Você vai ter excelentes teólogos que vão enxergar essa relação. Você vai ter outros que vão enxergar que o homem da iniquidade corresponde a um outro contexto, que o anticristo aqui, o espírito anticristo, corresponde a um contexto, e que a besta está apontando, e o 666 para outro contexto que a gente fala domingo que vem. Amém? Então, quando falamos sobre anticristo, eu sei que no nosso imaginário, fomentado aí pelas produções hollywoodianas, etc., é a figura de um único líder mundial. Sim ou não? Onde, esses dias me passaram um vídeo que a pessoa falava assim: olha, eu sei quem são os 9 candidatos. Eu falei: meu Deus do céu, furo de reportagem, amém? Eu sei. Aí o entrevistador: então conta pra gente. Ele: não, eu só conto nos bastidores, amém? Fora das cenas eu vou dar um spoiler. Olha só, irmão. Então assim, desculpa, mas de todo o coração beira a insensatez, tá? Então, o que a gente vai observar das Escrituras, quando fala de anticristo explicitamente, 1 João capítulo 2, versículo 18, acompanha a leitura, irmão. Filhinhos, esta é a última hora. João no primeiro século escrevendo isso. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então presta atenção, presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 25, Jesus, ele ainda no Sermão do Monte, ele vai falar sobre, a gente até chamou de parábola aqui na série Parabólicos, que vai falar das ovelhas e dos bodes. E elas frequentavam o mesmo aprisco até que chegou o dia que o Senhor separou as ovelhas dos bodes. Quem lembra disso? Amém? Um texto muito poderoso falando de julgamento, de juízo final. Perfeito. E aqui ele está falando: olha, eles estavam no nosso meio, mas saíram, ou seja, estavam, mas nunca pertenceram. Essa movimentação, presta atenção, essa movimentação de que não existe um aprisco reservado, mas nós estamos coabitando em uma terra, e bem e mal coexistem. Esse é o tom da narrativa bíblica. Deu para entender ou não? Bem e mal coabitando.
Ao mesmo tempo, o que está do meu lado pode ser um representante do bem ou do mal. Quem sabe, apenas no dia do grande juízo, vai ser separado ovelhas e bodes. E aqui ele vai trazendo uma mesma leitura do primeiro século. Estava aqui no nosso meio, mas nunca pertenceram. Por quê? Porque agora estão negando Cristo. Ele vai dizer, versículo 20: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Em algumas versões vai dizer, e sabeis tudo. Aqui que algumas pessoas fazem? Retira esse texto do contexto. É um contexto que está falando sobre o quê? Discernimento de quem carrega o espírito do anticristo. Aí alguns pegam isso para dizer o quê? Não preciso de ninguém. Eu tenho a unção do santo, eu sei todas as coisas. Eu já testemunhei isso, irmãos. Amém? Não aqui, anos atrás, de chegar no irmão e falar, irmão, você precisa começar a caminhar com alguém. Eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque eu tenho a unção do santo, eu sei tudo. Eu falei, olha, eu acho que você não sabe tudo. Não, está lá na escritura. Eu falei, então, mas alguém teve que te ensinar, porque senão você também não saberia. Amém? Então você não sabe de tudo. É um processo. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Tem pessoas que estão vivendo uma espécie de anarquia espiritual. Porque lê esse texto fora do seu contexto, eu não preciso de ninguém. A unção do Espírito está em mim e de fato, a unção do Espírito está em você. Amém, irmão? Agora, eu preciso entender o que é o saber de tudo. O que é o e tem desconhecimento. Ele está falando sobre uma capacidade espiritual de discernir espiritualmente, irmãos. Queria tanto que vocês recebessem isso. Talvez seja o cansaço. Irmãos, uma das marcas que distingue o homem natural do espiritual é a capacidade de discernimento. E o homem espiritual discerne bem todas as coisas, por conta da influência exclusiva do Espírito Santo. Você pode ter um grande saber, você pode ter um intelecto robusto, mas se não é influenciado pelo Espírito Santo, você tem um teto de discernimento. Mas quando você é influenciado pelo Espírito Santo, o mundo do Espírito se abre, e você começa a discernir as coisas a partir do Espírito. Quem entendeu, diga amém. Sobre isso nós estamos falando. E nós estamos vivendo num tempo do fim. Desde o primeiro século estamos vivendo no tempo do fim. E sabe o que é importante no tempo do fim? Você considerar a habilidade dada pelo Espírito de você discernir espiritualmente, para que você não seja enganado. Isso era um assunto para o apóstolo João do primeiro século, e continua sendo um assunto para nós. Amém? Por quê? Porque da mesma maneira como ele diz que já agora muitos anticristos têm surgido, em nenhum momento nas escrituras diz que esse surgimento de anticristos tem cessado. Por isso que o pessoal me pergunta, para mim, quem eu acho que é anticristo, eu sempre digo, acho que tem muito candidato para pouca vaga. Então, eu compreendo e eu considero ortodoxo, tá? Ortodoxo, ou seja, responde à solicitação da igreja, dos concílios, uma linha de interpretação das escrituras que busca identificar quem é esse líder que vai estabelecer a paz mundial. Eu reconheço que isso gera um bom debate bíblico. Olhando para o texto, eu não consigo fazer esse tipo de defesa. Deu para entender ou não? Tem pessoas que enxergam dessa maneira. Eu respeito, mas eu não enxergo dessa maneira. Eu vejo um padrão de cumprimento contínuo na história. É possível perceber, irmãos, a influência. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Hitler, quando nasceu, bebezinho Hitler, baby Hitler, pensa comigo aqui, certo? A primeira frase que ele formou, você acha que foi o quê? Papai ou foi, vou te matar? O que você acha? Sim ou não? Eu sei que é difícil, mas você concorda comigo que houve um período de inocência de Hitler? Sim ou não? De Mussolini e de outros tantos, Mao Tse Tung, etc. Mas em algum momento, irmãos, uma influência sobrenatural se apoderou desses homens, do qual o mal se tornou o modus operandi deles. Irmãos, eu vou concordar com uma gama de teólogos que vem na atuação dessas grandes atrocidades, capitaneadas por homens, uma influência direta de um espírito que nega o Cristo, que vai na contramão da pacificação, que busca a barbárie. Amém, irmãos? Por isso que nós, como cristãos, nós precisamos entender qual é a nossa referência de paz, irmão. A nossa referência de pacificação. Meu Deus, é um tema tão estranho, né? A gente fala sobre isso. É para a gente celebrar, é para a gente ser conhecido pela paz, irmão. Cuidado, irmãos. Se os ícones religiosos do nosso país hoje são pessoas vociferando e gritando e debatendo, irmãos, nós somos os promotores da paz. Pastor, mas veja lá, eu sou crente, mas não sou idiota. Sou crente, mas não sou otário. Não tem essa conversa? Tá, mas o que você quer dizer com isso? Que você não aceita ser contrariado? Que você tem que ter sempre sua razão? Irmão, calma lá com esse estilo de vida. Porque o que se assemelha ao Cristo é um Cristo manso e humilde de coração. Não, pode parar. Ele pediu para vender para comprar espada. Então meu irmão, não misture. Ei, não misture, amém? Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. O padrão da bem-aventurança de Cristo é pacificação.
é uma segunda milha, é um perdão que vai além da ofensa. É um tipo de resposta que é contracultural. Nós não respondemos o mal com o mal, respondemos o mal com o bem. Por quê? Porque no que depender de nós, o ciclo do ódio se encerra, o ciclo do mal se encerra, o ciclo bélico se encerra. Por quê? Porque a nossa vocação é para a paz, irmão. Esse é o nosso papel escatológico, esse é o nosso papel de fim dos tempos. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A semelhança do que aconteceu no primeiro século, continua acontecendo nos séculos seguintes e acontece no nosso século, no nosso tempo. Uma influência que nega o Cristo, uma influência que é anticristo. Então, mais uma vez, respeito àqueles que estudam e buscam identificar uma figura de um único líder mundial. Eu acho que há espaço no debate bíblico para isso. Ok, gente? Amém? Não jogue pedras em mim. Mas da minha parte, não vai haver essa busca enigmática de quem é ou quem não é. Por quê? Para mim, o espírito do anticristo, desde o primeiro século, opera. Trazendo engano, confusão, negando Cristo, promovendo a mentira. Se você entendeu, diga amém. O amém é para dar sequência, não para concordar. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Percebe que João, ele carrega uma expectativa iminente de um surgimento de uma figura, ok? Que eu diria que João, em Apocalipse, ele traz uma leitura mais bem definida, olhando para o Império Romano, que a gente vai tratar isso domingo que vem. Mas ele fala sobre um espírito, uma natureza de anticristo. Mas percebe que o tom dele é sempre de um acontecimento real, no hoje dele, ou de uma grande proximidade. Agora nós vamos para 2 João capítulo 1, último texto que eu vou ler essa noite. 2 João capítulo 1, versículo 7, é capítulo único, né? Versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Então presta atenção, ele falou sobre a promoção da mentira, ele fala sobre negar o Cristo, certo? A negação do Cristo. E agora ele coloca uma outra característica: enganador, que não confessa que Jesus Cristo vem em corpo. Por que é que João está falando isso? João, historicamente, foi conhecido pelo grande enfrentamento, ou a grande oposição que ele teve, da seita do gnosticismo. E dentro da seita do gnosticismo, era incabível, inconcebível que houvesse virtude na matéria, num corpo humano. Então, aceita-se no gnosticismo uma figura divina, superior, mas que não toca a humanidade. Está dando para entender ou não? Então existe uma seita, gnosticismo, contemporâneo do primeiro século da igreja, e nessa seita, influenciado por filósofos gregos, eles entendiam que só há virtude no imaterial, no invisível. Então o ser que governa todas as coisas, ele não toca, ele não interage com a matéria, porque a matéria é ruim, a criação é ruim, o que se vê é péssimo. E é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que a criação é boa. A criação, você é uma criação boa, mas por conta do pecado, pecador. Por conta do pecado de Adão, a criação boa se tornou pecaminosa. Deu para entender ou não? Mas o Deus que nós cremos, irmãos, ele não depende da matéria para existir, ele é autossuficiente. Quem pode dar um amém por isso? Ele é transcendente, amém? Mas em Cristo nós conseguimos também testemunhar que ele é um Deus imanente. O que é isso? Ele não é apenas um Deus intocável, inalcançável, autossuficiente. Ele é um Deus que se fez homem, andou entre nós, que nos toca, fala conosco, mexe nos nossos afetos, conhece os nossos medos, conhece as nossas culpas, toca o mais íntimo do nosso coração. A experiência com Cristo, irmãos, não é uma experiência esotérica, distante, não, é uma experiência real, que toca as suas emoções, toca os seus sentimentos, encontra a sua alma, acha o vazio no seu coração, também te toca no corpo. Nos dias de Eden's Week, nós provamos de manifestações tangíveis do Espírito em nós, amém?
Isso era inconcebível. Então João estava em face a essa grande oposição. Por isso que ele está dizendo, aquele que nega que ele veio em corpo, ou seja, está negando que a divindade vem em corpo, esse opera no espírito do anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem, pois quem o saúda torne-se participante das suas obras malignas. Discurso duríssimo do apóstolo João. Por quê? Por conta da perseguição, da oposição. Disse isso na primeira mensagem, digo novamente. Até o fim do segundo século, 1/3 da igreja cristã do primeiro e segundo século tinha se desviado para o gnosticismo. Pedro, contemporâneo de João, estava enfrentando que tipo de questionamento? Cadê a promessa de que ele voltaria? Não vai voltar? Ele não disse que voltaria? Então eles estavam enfrentando um mal. E deixa uma coisa, o mal se reinventa. Eu tenho para mim que o mesmo espírito do anticristo que operava no primeiro século continua operando até hoje. Amém, irmãos? Trazendo engano, mentira e confusão. Pode investir autoridades? Certamente que sim. Certamente que sim. É possível ver uma configuração de anticristo, ainda que de maneira protótipa, irmão, amém? Ainda que de maneira protótipa. Crendo você em um anticristo, em uma única figura, único, futuro, ainda assim não há como negar uma operação satânica, maligna, além do mal que nós estamos ambientados em alguns personagens da história da humanidade, sim ou não? Podemos citar Auschwitz, Gulag, entre outros, irmão, atrocidades que aconteciam ali nos primeiros séculos. Então, irmãos, eu encerro aqui dizendo para vocês, nós estamos vivendo os últimos dias. E assim como João carregava essa certeza de última hora, assim como João testemunhou o cumprimento de Mateus 24, de falsos profetas saindo pelo mundo, de falsos cristos se apresentando, assim como o apóstolo João conseguiu fazer uma interpretação de discernimento espiritual, a minha oração é para que nossa comunidade, não é uma questão de ser melhor ou pior que ninguém, mas a minha oração é para que vocês sejam divinamente instruídos na palavra, não é somente através da minha vida, mas uns aos outros, para que nós não venhamos a perder de vista o discernimento espiritual, para discernir o espírito de oposição ao Cristo, o espírito de oposição à pacificação de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Essa é a nossa vocação, ser uma resposta contracultural a um mundo caído. Em um mundo caído, coisas ruins acontecem, e em nós habita uma poderosa e doce esperança de que haverá o grande dia, de que Ele voltará, e que todos aqueles que creem em Cristo serão transformados, serão ressurretos em glória, e serão semelhantes ao que Ele é hoje. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha recebido a palavra, em nome de Jesus. Quem foi aqui abençoado, dá uma glória a Deus. Amém. Vou ficar de pé. Feche os seus olhos. Do lugar onde você está, eu quero orar por você. Citamos aqui textos explícitos sobre o anticristo. Domingo que vem a gente fala um pouquinho. Tá animador o final de ano, né? Domingo sobre o anticristo, no outro sobre a besta e por aí vai. Mas o alvo aqui é fortificar a nossa fé, irmãos, para que você entenda que você é um participante direto do tempo do fim. Amém. Eu quero orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, sensibilidade, Pai, para ser uma igreja corajosa, para ser uma igreja que se posiciona, para ser uma igreja, Senhor, que não aplaude o mal, que não fica esperando o mal se configurar cada vez mais maligno para aplaudir como sinal escatológico. Não, Pai, nós estamos vivendo nos tempos dos últimos dias. Nós aceitamos esse santo encargo de ter um caráter do fim. Senhor, que nós não venhamos a desprezar o discernimento espiritual. E assim como foi com o apóstolo João, que nós temos essa perspicácia, essa sensibilidade de discernir o espírito que traz engano,
o espírito que nega o Cristo, o espírito que nega a divindade de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos de fato ceifeiros da última hora, que carrega uma urgência no coração de pacificação, que carrega uma urgência no coração de ser um referencial de Cristo, de bondade, começando dentro de casa, Pai. E Senhor, alimenta em cada um de nós aqui essa bendita esperança, que certamente, Pai, o fim para nós é na verdade um novo começo. Chegará esse grande dia, Pai, e nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós desejamos a sua volta, Jesus. E desejá-la, aguardá-la, não significa uma posição de inércia aqui nessa terra. Conte conosco, Pai, para os seus projetos. Nós queremos, Pai, cada vez mais fazer parte das suas histórias, das histórias que o Senhor tem escrito na vida das pessoas, em famílias. Senhor, em nome de Jesus, nos dê esses olhos como de Cristo, para discernir e ver as pessoas que talvez o mundo já se esqueceu. Senhor, que nós consigamos transmitir virtude, assim como Cristo transmitiu àqueles que Ele pôde tocar. Senhor, que nós nunca venhamos a perder de vista essa característica gloriosa de um Deus que, mesmo sendo autossuficiente, que mesmo indo além, é um Deus que nos toca, que veio até a terra por meio do Filho. Feche bem os seus olhos nesse momento. Tudo que nós falamos aqui nessa mensagem é acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. E talvez tudo que você sabia de Jesus Cristo até hoje era apenas que Ele era uma figura religiosa do cristianismo. Mas talvez você não soubesse que a vinda de Cristo tem tudo a ver com a sua vida, que a primeira vinda dele aqui na terra, há 2000 anos, tem tudo a ver com a sua vida, ainda que você tenha entrado aqui pela primeira vez. Primeira mensagem, é importante que você saiba que a tua vida tem tudo a ver também com a segunda vinda dele. Aquele que te amou naquela cruz continua te amando hoje. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dar a oportunidade de você abrir o seu coração para Jesus Cristo, aquele que entregou a própria vida, assumindo a sua culpa, assumindo o seu pecado, assumindo a sua condenação, para que hoje você pudesse sair da condição de culpado, de condenado, e se torne de fato um filho amado do Pai. Se você está aqui nessa noite e deseja dizer: Jesus, a partir de hoje o meu coração é teu. Se você deseja hoje entregar o seu coração para Jesus, eu quero poder ter a honra de orar por você. Se você entrou aqui essa noite e quer entregar o seu coração para Jesus, do lugar onde você está, levanta a mão bem alta para que eu possa orar por você. Se você está aqui nessa noite e quer entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alta a sua mão para que eu possa orar por você. Graças a Deus, amém, amém. Fica com a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus, eu vejo sua mão lá atrás também levantada. Graças a Deus, fica com a mão levantada. Se você está aqui e tendo conhecido, se afastou, se esfriou e hoje entende que é a noite para voltar, o seu coração está queimando, você quer voltar para Jesus, levante também a mão bem alta. Essa oração é para você. Glória a Deus, eu vejo sua mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração ou voltar para os braços dele? Graças a Deus. Todos vocês que levantaram as suas mãos lá do fundo, aqui da ponta, da outra ponta, eu queria poder orar por vocês. Queria pedir humildemente que você saísse do seu lugar, viesse aqui, para que eu pudesse olhar para você e orar por você, amém? Você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui, pode vir aqui. A igreja, vamos aplaudir esse irmão nesse momento, pode vir aqui. Vamos, igreja, vamos honrar a vida deles, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Tudo bem? Fica aqui de frente para mim, tudo bem? Fica aqui. Vamos aplaudir, irmãos, tem gente chegando aí, vamos lá. Olha aí que maravilha, irmãos. Graças a Deus, amém. Pode ficar de frente para mim. Nós vamos orar aqui, irmãos, amém. Você pode estender sua mão para cá. Vamos orar em favor dessas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui, Senhor, diante de filhos, Pai, diante da tua mensagem, da graça que há no Evangelho, na tua presença. Estão abrindo os corações, não para uma nova religião e nem para mim, o pastor. Eles estão abrindo o coração para você, Jesus. Então, Jesus, toma eles por completo. Que hoje seja o dia do novo começo na vida deles.
Nós cremos, Pai, como família de fé, que hoje começa uma nova história, que eles nunca mais andarão sozinhos, porque o Espírito Santo, a partir de hoje, faz parte da vida deles, e eles nunca mais estarão sozinhos. Muito obrigado, porque a obra de Jesus foi de uma vez por todas, e todo o pecado, Senhor, foi cravado na cruz do Calvário, toda a maldição foi cancelada, e hoje nós podemos olhar para cada um deles e dizer: eles são benditos do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir os irmãos, recebe eles aí com um abraço, neles aí. Vocês que vieram aqui na frente, a nossa equipe quer ter 2 minutinhos de conversa com você, pode ser? Então, vocês que entregaram a vida de vocês para Jesus, vocês vão seguir aqui o Mateus. Levanta a mão, Mateus. Pode seguir ele aqui rapidinho. Pode conduzir ali junto com o Mateus. Segue ele ali. 2 minutinhos que eles vamos aplaudir mais uma vez. Ah, tem? Legal. Irmãos, o pessoal pediu para avisar que, a semelhança da Eden's Week, nós teremos o Eden's Plaza ativo hoje à noite, amém? O que é o Eden's Plaza? Temos ali alguns food trucks, então você que às vezes estava planejando sair, você pode ficar ali e ter um tempo de comunhão, comida de primeira, abençoa demais a gente desses dias de Eden's Week, amém? Irmãos, quero honrar a vida de vocês. Hoje foi um dia, ontem e hoje, muito chuvoso, viemos aí de 4 dias de conferência, mas que bom que você veio, espero que você tenha recebido a palavra. Amém? O time de milagres está aqui. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, ou tem um pedido de oração, o time de milagres está aqui, queimando em oração para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua boa palavra, pela tua presença, pelo discernimento que há no teu Santo Espírito. E Pai, que nós nunca pegamos de vista esse caráter do fim, os olhos como de Cristo, a sensibilidade para os últimos dias. Senhor, que nós saibamos sempre discernir os espíritos e enxergar os que são muitas das vezes esquecidos na sociedade. Nós te agradecemos por uma comunidade que vem crescendo no amor, no conhecimento, Pai, e na percepção. Em nome de